É. Ora aí, Will, para nós começarmos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, da nossa parte. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a melhorar, nos ajuda, Senhor, a ser pessoas praticantes da tua palavra, nos ajuda, Senhor, a extrair, Senhor, tudo que há de melhor, Senhor, no texto, Pai, naquilo que nós estamos lendo. Obrigado, Senhor, pela família do Beto, da Cris, Senhor, abençoa o Mateus, a Ana, Senhor, guarda, livre de todo mal. Que o Senhor possa abençoar essa família poderosamente, família o qual a gente ama, o qual a gente tem tudo de bom para desejar para eles. Obrigado, Deus, pelo cuidado da vida deles para conosco também. Que o Senhor os proteja, o guarde, o livre de todo mal. Que o Senhor continue derramando, Senhor, as suas bênçãos, essa alegria, Pai, que é a alegria do Senhor. Que o Senhor também possa abençoar a nossa casa, minha casa, meu filhinho, a minha esposa. Que o Senhor nos guarde, Senhor, do homem invejoso, do homem traiçoeiro. Que o Senhor nos proteja, que tudo aquilo que nós venhamos fazer, o Senhor esteja conosco, Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Segunda Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos? Criança. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, para a casa do Senhor, dizendo: Sabe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que sobe, falei, sabe, né? Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas no umbral da porta ajuntaram do povo. E que o dei na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que os deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Acbor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber,
todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incensos a outros deuses, para me provocarem a ira por toda a obra das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz para a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornarão a trazer ao rei a resposta. Então o rei ordenou que todos os anciãos de Judá e Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naqueles livros. E todo o povo apoiou esta aliança. O rei o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo todos os vasos que se tinham feito para Baal, para os bosques e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e os ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todos os exércitos do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas, nossa, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinha para ídolos no bosque. E a todos os sacerdotes trouxeram da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor, em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. E também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Maloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, e o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os reis derrubou os altares que fizera Manassés nos dois atos da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali e os lançou em pó deles no ribeiro de Cedron. E profanou também os altares altos que estavam de frente a Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, e Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quimós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon.
Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os postes e encheu o seu lugar com os ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, o que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, e pó o esmiuçou, e queimou o ídolo do bosque. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. E assim profanou conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então disse: Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade disseram: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou essas coisas que fizestes contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocar a ira do Senhor. Ele fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos e que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. E depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, e tampouco o rei de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar a palavra da lei que estava escrita nos livros, que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da tua grande ira, o que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei a cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse estará ali o meu nome. Ora, os mais atos de Josias e tudo quanto fez porventura não está escrito em livros crônicas do rei de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, matou em Megido. Os seus servos, num carro, os levaram mortos de Megido e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no, e fizeram rei no lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Reinado de Jeoiaquim. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias,
em lugar de seu pai, Josias. Ele mudou o nome para Jeoiaquim. Porém, Jeoacás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. Jeoiaquim deu aquele, aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó. Nico. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías e Rumá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor de seus todos os dias, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Vamos terminar. Eu leio 24 e 25. Vamos embora. Bora. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra eles as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de seus servos, os profetas. Na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés. Então, nos que nos afasta da presença são os pecados. É, é demais, vamos embora. Não, né? Tem essa. Vai terminar isso aqui. Bora. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os mais atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neustá, filho de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto seu pai fizera. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, e o rei da Babilônia o tomou preso no 8º ano do reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos. Valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Beleza. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais poderosos da terra, levou presos a Jerusalém e a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000 artífices ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros na guerra, esse o rei da Babilônia levou os presos. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, o rei, em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém.
e era o nome de sua mãe Ramutal, filha de Jeremias de Límina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo fizera Joaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até o rejeitar diante da sua presença. E Zedequias rebelou contra o rei da Babilônia. Sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, do mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi invadida. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dissipou. Tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. Vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes se renderam ao rei da Babilônia. Mas da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavadores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases do mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e a todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de ouro puro em ouro e que era de prata em prata. As 2 colunas, o mar, as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel de 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre. Semelhante a esta era a outra coluna como a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade. Como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou ao rei da Babilônia em Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora de sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netaías, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita,
e Janaías, filho do Macatita, e eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, ele disse: Não temais ser servo dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bens vos irá. Sucedeu, porém, que no sétimo mês veio Ismael, filho de Netaías, filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias. E ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º aos 27 do mês, e viu Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão e de contínuo comeu pão na sua presença em todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, e a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Finalizamos. Meu Deus. Acabou Segundo Reis. É, vou até tomar uma água porque secou a garganta. Vai lá. Cadê ele? Chegou. Então, Josias era uma criança Josias era uma criança. É, que louco, né? 8 anos, né? e começou a reinar na infância e reinou segundo o coração de Deus, né? Agradou o Senhor. Interessante, né? Ele, com 8 anos de idade, começou a reinar. Uma criança, né? Mas ó, você vê que só no ano 18, né? Ó, ele fez o que era reto, tudinho. No 18º, o rei Josias. Então, no 18º ano, ele já estava com 26, né? Mas é o 18º ano de Josias ou do reinado de Josias? Ó, sucedeu que no ano 18º do rei Josias, então, o rei mandou no décimo. Ah, tipo, ele estava com 18 anos, né? É, Não era décimo oitavo do reinado, né? É 10 anos depois do reino dele. no reino dele. O rei mandou a escrivão Safã, filho de Azarias, tá? Mas o interessante aqui, você vai ver que 8 anos, né? Vamos ver como o 8 é um novo começo.
Você viu que ele destruiu tudo novamente. E você viu que ele teve um encontro com a lei, né? Porque aqui o livro que ele encontra, né? Na casa, é o livro da lei que Deus tinha dado a Moisés. Você tem uma ideia? Ele leu o livro, né? Ele leu o livro. Olha o tanto que eles se distanciaram, né, da lei do Senhor, porque ele não tinha conhecimento. Quando leu a lei para ele, ele caiu num arrependimento profundo, né? Ele caiu como se diz, rasgou suas vestes, né? É, Humilhou, né? se Humilhou-se. humilhou, né? Então, você vê que Deus depois fala para ele, né, tudo aquilo, porque ele teve o cuidado, né, tipo assim, de querer consertar tudo aquilo que os reis deles antepassados fizeram, porque ele fala aqui, né, ó, falando dele, eu não esqueci, peraí, aqui, ó, no 13, ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, ó, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Ou seja, né, quando ele viu o que estava escrito acerca deles, né, ele se humilhou e quis consertar, né, tudo que estava sendo feito até então, né? O... Aí que tá. Você vê que ele fala assim, ó, porque é grande o furor do Senhor. Exatamente isso. Porque a lei, ela não vem, a lei não foi dada para cobrir pecado. Ela foi dada para revelar. Ou seja, quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais perto da lei, mais pecado é exposto. Porque se você lê lá o Hebreus capítulo 10, viu, pra você ver. Hebreus capítulo 10 versículo 3. 3. É, 10, 3. lê o 10, o 2 e o 3. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Isso é a lei. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ó, pra você ver. O que ele está dizendo? A lei não fazia a expiação de pecado, mas sim comemoração dos pecados. Olha, você vê. Nos sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Forte isso aqui, né? Forte isso aqui. Ou seja, então, quanto mais lei, mais ira do Senhor, mais furor do Senhor. Por quê? Porque quanto mais lei, mais pecado, né? E aí, né, você vai ver que ele vai atrás da profetisa, né? É, aí ele fala: Dizei ao homem que vos enviou a mim,
Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Olha que interessante, né, Will? Por quê? Porque agora eles tinham ciência do que era a lei do Senhor. Então, você vê, aquele povo, eles agiam, né? Vinham reis e reis, geração em geração. Quanto mais foi passado, mais eles foram se esquecendo da lei. Mas agora aqui, por eles ter aberto e lido, aí Deus fala para ele, ó, eis que trarei mal a esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Ou seja, o próprio livro condenou eles. Ó, todas as palavras do livro. Ou seja, porquanto me deixaram e queimaram incenso aos outros deuses para me provocar a ira, porque todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Will, olha que interessante, cara. As pessoas às vezes acham que, tipo assim, que Deus, né, tipo assim, lá em Apocalipse fala que vai sair uma espada aguda da boca, né, da sua boca sairá uma espada aguda de dois gumes, né, que destruirá. Que espada que é essa? É a palavra, É a lei, é a toda a lei. lei, toda a lei. Por que essa espada? Porque lembra que quando Jesus ele vai retornar, fazer o caminho de volta à árvore da vida, ele passou por dois querubins e ele enfrentou uma espada inflamada? É, Então, lá em Lucas capítulo 2, quando Simeão foi apresentar Jesus, ele falou que ele seria levado para quedas de muito, mas que uma espada o transpassaria. Ou seja, o que que é aquela espada lá? Era toda a lei. Quando aquela espada transpassou Jesus e não encontrou nenhuma falha, agora ela que vai sair da boca dele para julgar o mundo. pancada. Essa daí, pancada, pancada, pancada. Você entendeu? Então, por isso que fala que da sua boca sai uma espada afiada. Por quê? É a mesma espada que transpassou ele. Por quê? Quem quis fazer. Por que essa espada vai passar, Will? Porque as pessoas que não aceitaram o novo e vivo caminho tentaram fazer o caminho de Adão, o caminho da lei. E esse caminho ninguém consegue passar. Então, o que que vai julgar o povo? A lei. Ele vai passar a lei e aonde tiver um pecado, Vai ser condenado. vai ser consumido. Aí ele vai dizer assim, né? Ó, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, ó, e te humilhaste perante o teu Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar. Ou seja, né? Ele ouviu, né? E ele se humilhou, né? Teve o coração enternecido contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso que eu te recolherei a teus pais, né? E tu serás recolhido em paz à sua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Forte, né, cara? Vamos ver essa inferência aqui, Salmo 37, 37.
Olha pra você ver, ó. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Foi o que aconteceu com ele, né? Em paz será recolhido teu pai, a tua sepultura. Quer falar algo aí, nesse capítulo 22? Você anotou? Não, não, pode. E aí ele vai renovar a aliança, né? Ó, pra você ver. Ele vai renovar a aliança, né? Vai dizer. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram com ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Olha que interessante. Sacerdote e profetas, né? Tipo, eles já tinham, parece que desconhecido, né, sobre o livro da aliança. E aí o rei fez aliança perante o Senhor. E aí eles aceitam, né? Você vê que os sacerdotes, né? Eles destruiu tudo, queimou tudo. Faz, tipo assim, né? Os caras estavam queimando incenso a Baal, né? Depois de tudo que aconteceu lá, né? Com Elias, né? Com a Jezabel e os caras queimando incenso a Baal. Ó, pra você ver. Aqui é interessante, viu? Ó, as pessoas que ficam aí vendo horóscopo, acha que não tem nada a ver, né? Ó, pra você ver, ó. Queimava incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todos os exércitos do céu. Falando de estrelas, tudo isso daí, né? Astrologia, né? É, como é que é o nome? Astrologia. É, astrologia. Cara, você falou astrologia aí. Se você tiver um tempo, pesquisa no YouTube, escrito bem assim, ó. O Evangelho descrito nas estrelas. Você já viu isso? Já viu esse livro? Não, Cara, é coisa de louco. É coisa de louco. não é Porque, igual. não, não. Ele fala que o Evangelho escrito nas estrelas, cara, tem o ano, pelo astrologia lá, tipo, o ano nosso não começa em janeiro lá, tipo, seria não sei se é, eu sei que, tipo assim, o início do ano começaria com o signo de Virgem. Começa com o signo de Virgem. Hã? É agosto. É? Então é agosto. Começa com o signo de Virgem. Por quê? Porque depois de Virgem é o quê? Não é o Leão? Não, é Leão, Virgem, Libra. É Libra? É. Então, só que daí, tipo assim, por que que ele fala que começa com a Virgem? Porque tudo deu início pela uma Virgem, né? Jesus veio pela Virgem. Então, começar, tipo assim, é muito louco, cara. Ele explica certinho. Tem até um livro, Evangelho Escrito nas Estrelas.
de astrologia, essas coisas aí. A ordem é Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Capricórnio. Tem tudo significado. Daí vai começar esse nome, até eu não sei os outros. Mas enfim, vamos lá. Interessante que, Pessoa sabe, né, de horóscopo. aqui, ó, tá adorando os horóscopos aqui. Todo dia lá Gente, ela A pessoa que lia aqueles livrinhos. não, eu segui os livrinhos quando eu era adolescente. ela entra lá É, assim, mas qual que é o né, minha seu mãe astral comprava, hoje? minha mãe comprava essa porcaria, comprava. Qual é a cor de hoje? Nossa, mano. Qual o humor que a pessoa tá e por aí vai. Vai lá. É 3, 8. Não, tipo, você vê que aqui no capítulo 23 Josias ele vai renovar a aliança, né, com todos os moradores de Judá e de Jerusalém. Eles renovam a aliança, faz um voto, destrói todos os altares, destrói tudo, né? Queima, mata todo mundo. Ou seja, eles, olha pra você ver, eles meio que fizeram a limpeza da idolatria, né? Em Judá e em Jerusalém. Mas e aí eles celebram a Páscoa. Por quê? Porque você vê que depois do. Aqui, ó, ele sacrificou todos os sacerdotes dos altos. Versículo 20 do 23. Que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles, depois voltou a Jerusalém. Beleza. O que que eles fazem depois que celebra a Páscoa? E a Páscoa é o quê? É a libertação. Tipo assim, então, eles celebraram a Páscoa aqui porque estavam sendo libertos, né, na, 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 na concepção deles, né, de tudo isso. Ah, né, fomos libertos, vamos se comemorar a Páscoa. Porque olha para você ver o 22. 22 está assim, ó. Porque nunca celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco o rei de Judá. Ô, mano, quer dormir? Você tá maquiadão, né? Nossa, eu ia falar pra você agora, deu uma queda. Caiu Deu a uma chave queda. aí? Agora que é uma chave, além de que eu tô com uma dor violenta aqui. Não, então Vamos, vai lá descansar lá. perdão pro César. Não, não, fica tranquilo. Vai Nós, descansar lá. para, nós paramos na celebração da Páscoa, né? Daí depois a gente retoma. Beleza, então. Você deu uma desligada Depois eu aí. mando a figurinha pra você. Nossa, mano. Eu tiro o print Depois. da tela. Nossa, deu uma queda violenta aqui, mas não é, é mais por causa da dor, mano. Tomei um Caiu a remédio aí. chave. Não, vai Vai descansar. lá, vai descansar lá. É Continua. porque vocês estão voando, né? Vocês estão voando. Vamos pra cima. Falou, Beleza? irmão dos Valeu, Deus amores. abençoe, mano. Valeu, tchau, Valeu. tchau. Tadinho.